A deputada Bia Kicis foi retirada da função de vice-líder do governo no Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro. A decisão consta no Diário Oficial da União. A mudança acontece um dia após a votação do Fundeb pela Câmara. Kicis votou contra a renovação do fundo. Bolsonaro, no entanto, afirmou que o governo mostrou responsabilidade ao, segundo o presidente, votar a favor da proposta. Em entrevista aqui à Jovem Pan, mais cedo, a deputada disse que não se sente traída. Temos um trecho aqui? Eu não vou dizer que me senti traída, mas eu fui surpreendida porque se o presidente não concordou com a minha postura, com o meu voto, eu poderia ter recebido uma ligação e não ficar sabendo pela imprensa, depois da publicação no Diário Oficial. Então, eu fiquei surpresa com isso, mas eu não vou dizer traída, porque eu sou uma grande apoiadora do presidente, continuo firme na base do governo. Agora, vou poder colaborar menos com o governo, estando fora da vice-liderança. Assim como a parlamentar, o deputado Paulo Eduardo Martins também votou contra a PEC do Fundeb, mas não foi retalhado, porque não ocupava nenhuma função ligada ao governo. Martins disse que o voto de Kicis foi o empurrão final para abrir espaço para colocar alguém de algum partido do centro. De acordo com uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro decidiu aumentar o espaço de outros partidos da base e considera agora entregar a liderança do governo na Câmara e até o comando do Ministério da Saúde. Com esse assunto que a gente abre o programa de hoje, começo com você, Fiuza. Queria saber o que é que você está achando dessa movimentação e da saída da deputada Bia Kicis da vice-liderança do governo no Congresso, Fiuza. Vitor, esses votos contra o Fundeb, eles não foram votos contra a educação. O voto da Bia Kicis, o voto do Paulo Eduardo Martins, o voto do Felipe Barros, do Luiz Felipe Orleans e Bragança, não são votos contra a educação, são votos de parlamentares com diretrizes liberais. E as diretrizes liberais indicam que seria o momento de você ter uma reformulação nesse sistema, não é retirar verba da educação, é você retirar verba carimbada do orçamento, né? É você poder ter acesso a uma administração mais eficaz, mais inteligente e você quebrar alguns feudos, né? Enfim, essa é uma premissa. E a aprovação do Fundeb se deu num ambiente de muita pressão política, né, de vários setores da sociedade. A decisão do governo de convergir com isso, certamente, Vitor, está dentro de um painel de tentativas de conciliação, né? E é assim, quer dizer, você tem reforma tributária, você teve agora a aprovação do marco do saneamento, passou a reforma da Previdência, né? Você tem uma série aí de necessidades de encontro entre o Executivo e o Legislativo. Aparentemente, o Fundeb, quer dizer, a aprovação, a manutenção do Fundeb, para quem tem diretrizes liberais, não é que ela seja um absurdo, mas ela não está de acordo, né, com a melhor prática administrativa numa ótica mais liberal. O que acontece nesse bastidor a gente não sabe. Quer dizer, a deputada Carla Zambelli, por exemplo, ela votou com o governo, ela apoiou o Fundeb, mas ela gravou um depoimento antes de votar dizendo que ela, em termos da diretriz liberal que ela acredita, votaria contra e que ela entendia a posição do governo, ela entendia a decisão do governo de ser o momento do passo possível, enfim, dava lá as razões dela. A Bia Kicis não fez isso e eu não sei se houve, antes da votação, essa conversa direta. Aparentemente não houve essa conversa direta, né? A Carla Zambelli talvez tenha tido, não sei. Então, a Bia Kicis resolveu votar conforme a sua diretriz liberal e contrariou o governo. Agora, o presidente Bolsonaro, se ele quisesse poupar, né, se ele quisesse ser diplomático em relação a Bia Kicis, que é uma deputada
muito operativo ali na base do governo, ele poderia ter esperado um pouquinho, né? Porque ele está mesmo fazendo um rodízio, né? Substituição de vice-líderes e tal. Mas essa decisão no dia seguinte, eu acho que ele quis mostrar que foi contrariado por aqueles votos, né? Então, temos aí possivelmente um conflito. Eu acho que o depoimento da Bia foi cuidadoso, da deputada Bia Kicis foi cuidadoso também aqui na Jovem Pan, mas no final ela deu uma amostra de que ficou contrariada, dizendo que, saindo da vice-liderança, ela poderá colaborar menos com o governo. Eu acho que ela não diria isso se ela não estivesse contrariada. Eu não sei o que vai acontecer, se vai vir uma conversa com o presidente. O presidente tem esse estilo também, né? Ele vai tomando as decisões e não dá muita explicação, não. Agora, a questão, Vitor, para se avaliar é se aquela posição da Bia Kicis é mais parecida com as posições do ex-ministro Weintraub, por exemplo, né? Em relação, chamam de ala ideológica, mas não é bem isso. Acho que a Bia Kicis é uma parlamentar, é uma advogada, uma procuradora muito qualificada em termos de avaliação política. Ela não é de nenhuma ala ideológica. Mas ela, em relação ao STF, por exemplo, ela adotou um tom mais contundente, aquela questão do artigo 142, por exemplo, né, de evocação das Forças Armadas com poder moderador. A Bia Kicis chegou a acenar com esse tipo de coisa, e eu não sei aí se é esse tipo de coisa que está incomodando o presidente, só o tempo vai dizer. Você, Ana Paula, como é que leu essa mudança no governo, Ana? Eu acho que é uma pena, porque a deputada Bia Kicis, ela é uma peça importante, né, no tabuleiro da articulação ali dentro do Congresso, é uma peça forte, né, um soldado forte ali, que tem um contato muito positivo com a população, com a sociedade. Ela faz essa ponte muito bem entre o Planalto, entre o mundo ali em Brasília e a sociedade. Então, é uma pena que ela tenha sido tirada ali da vice-liderança. E eu, como o Fiuza disse, ela foi muito cautelosa na declaração dela, mas eu acho que foi uma retaliação, sim. E aqui eu deixo o meu aplauso à Bia, à independência dela, a deputada Bia Kicis, porque esse Fundeb, a gente sabe que tem muita coisa ali que ainda não está totalmente claro para a sociedade. A gente sabe que a cascata desse recurso até chegar no seu alvo é uma cascata longa e que ela não vem limpa, né? Os anos aí já mostraram isso, tanto é que esse Fundeb ele existe desde 2007 e o Brasil continua nas piores colocações do ranking dos países mais bem colocados ali na educação, o PISA. Me preocupa muito, Vitor, uma declaração do Luiz Felipe de Orleans Bragança, onde ele disse: a PEC do Fundeb petrificou um modelo de financiamento de ensino básico repleto de interesses de classe e corporativistas permanentemente na Constituição. Poderia ter sido discutida a sua renovação por prazo determinado para que fosse ajustada à medida que os métodos evoluem e resultados efetivos são apresentados. Mas isso geraria insegurança naqueles dependentes dos esquemas. Na classificação do TCU, o fundo tem alto risco de exposição à corrupção por ter umas das piores governanças. Então, a gente sabe que, mais uma vez, a gente não está discutindo apenas a educação, mas como a educação, e assim como o esporte, eles são usados em esquemas de corrupção, nesses braços todos, nesses tentáculos todos aí de esquemas que nós estamos cansados de ver. E esse fundo, e me preocupa muito que agora é um fundo permanente, 150 bilhões, agora com a proposta da participação da União de 10% para 23%,
E agora a gente vai mais uma vez deixar a pergunta como é que vamos vigiar essa distribuição e essa cascata e esses esquemas todos aí, evitar todos esses esquemas que a educação vem sendo colocada até para esquemas de poder e permanência de poder de alguns governos, como foi a administração petista. Augusto. Olha, o problema do Brasil, muito antigo, aí é que é um país que não está habituado a ter partidos. Nunca teve, né? Na República Velha, você tinha cada partido republicano era um, embora tecnicamente fosse o mesmo, né? Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Rio-Grandense, assim por diante. Cada um tinha um chefe e a República Velha nasceu, cresceu e morreu sem partidos. Depois, também nós não tivemos partidos no período em que, nos primeiros 15 anos do Getúlio Vargas, porque não interessava a ele a existência de partidos. E durante o Estado Novo, qualquer tipo de agremiação partidária foi proibida. Então, os partidos eles existiram no Brasil, tentaram existir entre 1945, com a queda do Getúlio, até 1964, quando eles na prática acabaram, né? A rigor, eles foram desfeitos, extintos, aí, eliminados em 1966, mas em 64 acabaram. Se você tirar esse período, o Brasil não aprendeu a lidar com partidos, os próprios integrantes dos partidos não sabem bem o que fazer, ao contrário do que ocorre em outros países, e às vezes a gente confunde coisas. Uma coisa, por exemplo, é você tirar um determinado líder porque você quer fazer uma aliança com outro partido, ou com o Centrão, coisa assim. Isso aí eu não recomendo. Você acharia um mau negócio. Agora, um partido que vai nascendo, ele tem que ter, se é o partido que apoia o governo, ele tem que ter os seus líderes perfeitamente afinados com o governo. No momento em que o líder discorda do governo, deve fazer como reconheceu com muita dignidade a Bia Kicis. Tem que sair. Você não pode ter o seu líder, isso eu digo com base em experiências que eu vivi como filho de prefeito que lidava com a Câmara Municipal. O líder do prefeito na Câmara tem que concordar com o prefeito. E, eventualmente, você faz acordo com outros partidos. Como a Câmara e o prefeito reproduzem um microcosmo, que é esse que temos com a presidência da República e o Congresso, tudo igual. Então, o que o brasileiro precisa, fiz essa longa introdução para sugerir o seguinte: o brasileiro precisa entender que você deve divergir de decisões do partido sem sair do partido, a menos que seja uma divergência extremamente grave, fundada numa questão programática incontornável. Senão, não. Tudo bem, quer dizer, a Bia Kicis discordou, isso aí deixa a vice-liderança e continua apoiando o governo. O ideal, mas isso só vai acontecer no dia que o país tiver partidos de verdade. O PT quase virou um partido, né, antes de se transformar num bando. O PSDB foi uma experiência social-democrata que virou um partido de universitários, né? Partido de professores universitários. Não existe nas ruas. Então, quando tivermos partido, você vai poder fazer o que preconizava o Tancredo Neves. Acordo se dá em torno de princípios e não em torno de barganhas aí, que foram tão frequentes na história do Brasil. Então, tudo bem, nenhuma crise. Acho que a Bia agiu direito e o governo fez o seu papel. Ter um líder que discorda do governo, nem no Brasil.